Você sabia que um homem comum, nascido em uma família humilde na Alemanha no século XV, teve a coragem de desafiar uma das instituições mais poderosas de sua época? Martin Luther, um jovem inquieto em busca de respostas espirituais, iniciou uma revolução que mudou para sempre o cristianismo, a cultura e até mesmo a política. Mas quem era esse homem? Como sua vida, marcada por dúvidas e um fervor inabalável, o levou a questionar tradições que existiam havia séculos e o que suas ações significam para nós hoje? Neste episódio, vamos voltar no tempo para explorar os primeiros passos dessa jornada transformadora. Da infância de Luther, cercada por austeridade e crenças populares, até o momento decisivo em que ele deixou os estudos de direito para buscar uma conexão mais profunda com Deus em um mosteiro. Essa história é mais do que um simples relato histórico, é um convite à reflexão. O que podemos aprender com os dilemas e as convicções de Martin Luther? Será que temos hoje a mesma coragem de questionar aquilo que parece imutável? Se essas perguntas despertaram sua curiosidade, venha conosco nesta jornada. Martin Luther nasceu no final do século XV, na pequena cidade de Eisleben, na Alemanha. Filho de Hans Luther, um trabalhador dedicado que prosperou na mineração, Martin cresceu em uma família modesta, mas com grandes ambições. Desde jovem, seu pai o incentivou a estudar, sonhando que o filho se tornasse advogado, uma profissão respeitada e promissora na época. No entanto, a trajetória de Luther tomou um rumo inesperado. Em meados de sua juventude, durante uma viagem, ele foi surpreendido por uma tempestade feroz. O vento rugia, os trovões ecoavam, e Luther, tomado pelo medo de morrer, fez uma promessa: se eu sobreviver, dedicarei minha vida a Deus. Ele sobreviveu e cumpriu sua palavra. Pouco tempo depois, abandonou os estudos de direito e ingressou no mosteiro agostiniano. No mosteiro, Luther levava uma vida de extrema dedicação. Passava horas em oração, estudando as escrituras e refletindo sobre questões espirituais. Mas ao invés de encontrar a paz, ele se sentia cada vez mais atormentado por dúvidas. Perguntas profundas surgiam. Como posso ser perdoado por meus pecados? O que é necessário para alcançar a salvação? E a tradição da igreja realmente reflete a vontade de Deus? Essas inquietações o levaram a mergulhar ainda mais no estudo das Escrituras, onde ele começaria a encontrar respostas que desafiavam as práticas e crenças tradicionais da igreja. Era o início de uma jornada transformadora, não apenas para Luther, mas para toda a história do cristianismo. Enquanto vivia no mosteiro e lecionava teologia na Universidade de Wittenberg, Martin Luther se aprofundava cada vez mais no estudo das Escrituras. Foi durante essas leituras que um versículo da carta de Paulo aos Romanos chamou sua atenção de forma especial: o justo viverá pela fé. Essa frase parecia trazer à tona uma verdade essencial que contradizia as práticas da igreja de sua época. A salvação não era algo que podia ser conquistado por obras ou comprado, mas sim um dom de Deus, recebido unicamente pela fé. Ao mesmo tempo, Luther se deparava com uma prática que o incomodava profundamente: a venda de indulgências. Essas indulgências eram oferecidas pela igreja como uma suposta garantia de redução no tempo de purgatório para aqueles que contribuíssem financeiramente. Luther via isso como uma exploração da fé das pessoas mais simples e uma distorção da mensagem bíblica. Ele se perguntava como o perdão, algo tão divino, poderia ser tratado como um produto à venda. Foi então que ele decidiu agir. Escreveu as 95 teses, um documento em que expunha suas críticas às indulgências e à autoridade da igreja. Ele não queria dividir o cristianismo, mas iniciar uma discussão sobre as práticas que considerava incompatíveis com os ensinamentos bíblicos. Em um gesto carregado de simbolismo, pregou as teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, um local destinado a discussões acadêmicas. Esse ato seria o início de algo muito maior do que ele imaginava. Com o auxílio da imprensa, uma invenção recente, as teses de Luther se espalharam rapidamente pela Europa. Suas ideias alcançaram não apenas os teólogos, mas também o povo comum e líderes políticos. Muitos príncipes alemães, cansados da influência de Roma, viram nas palavras de Luther uma oportunidade de reafirmar sua independência. Assim, o que começou como um convite ao debate transformou-se em uma revolução religiosa e social que mudaria o cristianismo para sempre. As ações de Martin Luther rapidamente causaram alvoroço em toda a Europa.
Suas críticas à venda de indulgências e à autoridade da Igreja Católica o tornaram alvo das autoridades religiosas e políticas. Em uma tentativa de silenciá-lo, ele foi convocado no início do século XVI para a Dieta de Worms, uma assembleia imperial que buscava fazê-lo renegar suas ideias. Mas Luther se manteve firme e declarou: "Não posso renunciar às minhas convicções. Que Deus me ajude." Com essa postura corajosa, ele confirmou seu compromisso com a fé e abriu mão de sua segurança pessoal. Após ser declarado herege e excomungado, Luther precisou se refugiar no castelo de Wartburg, protegido por aliados influentes. Foi nesse período de isolamento que ele realizou um de seus feitos mais importantes, a tradução da Bíblia para o alemão. Esse trabalho tornou as Escrituras acessíveis a pessoas comuns, rompendo a dependência dos fiéis da interpretação exclusiva da Igreja. A Bíblia em alemão não apenas transformou a vida religiosa, mas também influenciou a língua e a cultura alemã. Enquanto isso, as ideias de Luther continuavam a se espalhar rapidamente, graças à imprensa e ao apoio de outros líderes religiosos. A Reforma Protestante inspirou figuras como João Calvino e Ulrico Zwinglio, que adaptaram e expandiram os ensinamentos de Luther em outras regiões da Europa. As comunidades protestantes começaram a se organizar com base em princípios como a salvação pela fé, o acesso direto às Escrituras e a rejeição de práticas tradicionais da Igreja Católica. No entanto, a Reforma não trouxe apenas unidade espiritual, ela também provocou conflitos. A fragmentação do cristianismo gerou tensões políticas e sociais que culminaram em guerras religiosas, especialmente na Alemanha. Apesar disso, o movimento deixou um legado duradouro. A Reforma promoveu a alfabetização e a leitura crítica, incentivando as pessoas a interpretarem as Escrituras por si mesmas. O impacto das ações de Martin Luther transcendeu sua época. Ele não apenas desafiou a autoridade religiosa, mas também iniciou mudanças profundas na maneira como a fé era vivida e entendida. Seu legado permanece visível em várias áreas, desde a religião até a educação e a política. A principal contribuição de Luther foi o retorno às Escrituras como a única autoridade para a fé cristã. Ele rejeitou a ideia de que a Igreja ou seus líderes tinham poder absoluto sobre a interpretação da Bíblia, promovendo o acesso direto dos fiéis à palavra de Deus. Essa mudança radical deu origem a novas denominações cristãs e diversificou o cristianismo, que até então era dominado pelo catolicismo. Ao traduzir a Bíblia para o alemão, Luther não apenas revolucionou a fé, mas também ajudou a moldar a língua e a identidade cultural do povo alemão. Ele também incentivou a educação universal, acreditando que todos deveriam ser capazes de ler e compreender as Escrituras. Esse foco na alfabetização tornou-se um dos pilares da Reforma e teve um impacto duradouro na educação em toda a Europa. A Reforma também teve implicações políticas profundas. Ao questionar a autoridade do Papa, Luther abriu caminho para que líderes locais, como os príncipes alemães, afirmassem sua independência em relação a Roma. Isso fortaleceu os Estados-nação emergentes e redefiniu as relações entre Igreja e Estado. Apesar de seu impacto positivo, o legado de Luther também gerou divisões. A fragmentação do cristianismo em várias denominações resultou em tensões religiosas e muitas vezes em conflitos violentos. Além disso, sua decisão de remover os livros deuterocanônicos da Bíblia ainda é tema de debate teológico, dividindo opiniões entre cristãos de diferentes tradições. Hoje, o legado de Luther continua vivo. Suas ideias sobre fé, graça e autoridade das Escrituras são centrais para muitas tradições cristãs. Além disso, sua ênfase na educação e no pensamento crítico permanece relevante, nos lembrando da importância de questionar, aprender e buscar a verdade. Martin Luther foi mais do que um reformador, ele foi um catalisador de mudanças que ecoam até os dias de hoje. Sua vida e obra nos desafiam a refletir sobre nossa própria fé e sobre como podemos, em nossas próprias vidas, ser agentes de transformação. Se essa jornada pela história de Martin Luther e da Reforma Protestante te inspirou, que tal compartilhar o que mais te marcou? Vamos continuar esse diálogo e aprender juntos.